Fala, meus amigos, daquele jeitão? Vocês sabiam que o Joseph Barbera era um grande fã do Godzilla e isso influenciou demais na criação do desenho americano do Godzilla? E vocês lembram que o herói Coisa, integrante do Quarteto Fantástico da Marvel, já abandonou a vida em equipe para viver aventuras ao lado de uma galerinha do barulho? Afinal de contas, todo mundo tem uma fase dane-se, diz aí. Bom, eu sou Taylor Fábio e se vocês gostaram do tema, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E falar da Hanna-Barbera sempre é uma beleza, diz aí. Aqui no canal já tem uns 4 vídeos falando sobre os heróis clássicos dos anos 60 e dos anos 70 e também os heróis dos anos 80 que deram sequência pro legado, além de especiais contando a história dos 50 anos do Scooby-Doo e ainda um vídeo falando sobre os queridos desenhos que imitaram a Fórmula Scooby. Afinal de contas, em time que tá ganhando a gente não mexe, se possível, né, amplia o placar. Então eu vou dizer uma coisa, o Coleção em Ação Show, vocês sabem, né, tá com 2 anos e pouco, é um canal novinho ainda, mas a gente já falou bastante a respeito de Hanna-Barbera. E eu aposto com vocês, daqui mais uns 7 anos e pouco, quando a gente estiver chegando em 10 anos, ainda vai ter muita coisa para falar dessa empresa. E não bastasse os caras terem criado centenas de personagens lendários, o William Hanna e o Joseph Barbera também foram responsáveis por animar diversos personagens vindos de outras mídias, como as histórias em quadrinhos e os filmes. Então, bora relembrar alguma dessas fantásticas adaptações. E claro, eu sei que vocês estão esperando, né? Porque não dá para colocar Hanna-Barbera e adaptação na mesma frase e não falar dos Super Amigos. Seria um super crime. Trocadilho medonho, mas deixa pra lá. A Liga da Justiça, né, desde os anos 50, é o grupo mais famoso da editora DC Comics e, claro, logo ganhou espaço na TV, através da produtora Filmation, que era responsável por séries solo dos heróis da editora. Foi dessa forma que a Liga da Justiça apareceu no final dos anos 60, curiosamente sem o Batman, que também tinha um desenho pela Filmation. E o grupo de heróis se reuniu em 3 episódios tapa-buraco das outras séries, mas mesmo assim chamou a atenção porque fez bastante sucesso e, claro, ligou os radares, né, aquele sensor de lucro fácil da DC Comics. Já em 1972, de uma maneira bem inusitada para a época, a dupla Batman e Robin dividiram a tela com a turma do Scooby-Doo dentro da segunda série de desenhos do Cachorro Scooby. E eu acho que quando removermos as máscaras, vamos ver 2 cabeças duras. Me dei mal. Scooby, traga seus amigos para nos tirar daqui. Eu vou dizer, pelo menos pra mim, isso aí foi bem um teste da Hanna-Barbera e da DC Comics pra ver se a criançada da época ia gostar, né, de ver os heróis da DC agora na Hanna-Barbera. E eu vou dizer, a coisa deu muito certo. Tanto que em 1973 chegava à televisão norte-americana o desenho da Liga da Justiça, ou melhor dizendo, o desenho dos Super Amigos. E a Hanna-Barbera, de olho na censura da época e tentando deixar o grupo bem mais aceitável para a criançada dos anos 70, rebatizou a liga como Super Friends, ou Super Amigos aqui no Brasil, né? Afinal, era exatamente isso que eles eram no desenho. A formação contava com o Batman e Robin, também tinha o Superman, a Mulher Maravilha e o Aquaman. E para deixar a coisa bem mais com cara de Hanna-Barbera, foram incorporados os aprendizes de herói Wendy, Marvin e também o Supercão, já que cachorro era um item obrigatório naquela época. E como era de se esperar, o desenho era bem simples, né? Claro, ele era feito para a criançada daquela época. Tanto que ele quase sempre começava no telão da sala de justiça, né? Os heróis ali enfrentavam alguma aventura com algum bandido mais ou menos e no final eles terminavam com aquelas risadas clássicas, né? Lembra aquela? Botava a mão na cintura aqui, todo mundo ria, não sabia nem do que, mas estava todo mundo rindo. Esse era o final dos desenhos daquela época. E mesmo com o design do grande Alex Toff, com consultoria do editor Carmine Infantino, essa primeira temporada com 16 episódios não foi exatamente um sucesso, e o desenho acabou sendo cancelado, ficando só nas reprises. Só que essas reprises foram continuando e um tempinho depois apareceu na televisão norte-americana O Homem de 6 milhões de dólares e também a série da Mulher Maravilha estrelada pela Linda Carter. Aí o que a Hanna-Barbera fez? Aproveitou o sucesso estrondoso dessas séries,
reeditou essa primeira temporada e fez ela com episódios de meia hora, uma coisa que ficou muito atrativa para a criançada daquela época. E aí, já em 1977, chegava então o segundo desenho, ou a segunda temporada, né? Com histórias inéditas, mais ação e limando o trio Andy, Marvin e o Supercão. No lugar deles, entravam os Super Gêmeos, Zan e Jaina e o macaquinho Glick. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Os Super Amigos. Ah, e quem não lembra desses heróis com poderes tão legais, mas que insistiam em sempre se transformar em uma gaivota e um balde com um cubo de gelo? Olha, é saber usar mal as coisas, né? Bom, o que interessa é que o desenho era muito legal e aí sim fez muito sucesso. E com esse sucesso, a coisa toda começou a crescer e foram incorporando nas temporadas seguintes heróis criados pela própria Hanna-Barbera, como o Eldorado, o Chefe Apache, Samurai e o Vulcão Negro. Além, de aos pouquinhos ir chamando outros heróis lendários da DC Comics, como o Lanterna Verde, o Flash e o Gavião Negro. E é claro que o time tinha que aumentar, já que os caras logo começaram a enfrentar a Legião do Mal, com uma renca de vilões dos quadrinhos da DC Comics, comandados pelo Lex Luthor e que ficavam naquela nave sinistrona, enfiada em algum pântano, só pra dar aquele climão de vilania. Aliás, eu vou dizer, aquela cabeça pra mim parecia o capacete do Darth Vader. E aí o sucesso do desenho só começou a aumentar temporada depois de temporada. E aí eles aproveitaram isso para aproximar o desenho cada vez mais, dos quadrinhos, principalmente com a série Super Power Team The Galaxian Guardians. E com histórias bem mais elaboradas, onde o vilão principal era o Darkseid, com a adição de heróis como o Cyborg e o Nuclear, que por causa da dublagem ficou conhecido aqui no Brasil como Tempestade. Essa temporada, rapaziada, é tão show que foi aqui que a origem do Batman foi mostrada pela primeira vez fora dos quadrinhos. Olha que curiosidade legal, no episódio O Medo. Também teve o episódio da morte do Superman, que até hoje eu lembro demais. Olha, e muitos outros. Essa temporada foi muito legal. E tanto essa temporada, que durou de 1985 até 1986, quanto a temporada anterior, foi totalmente dedicada para vender a linha de brinquedos Super Powers, que foi lançada lá fora pela Kenner e aqui no Brasil pela Estrela. Ela apresenta os maiores heróis e vilões da humanidade, Super Powers! Lanterna Verde procura o temível Darkseid, caverna de gases venenosos. Ah, o bandido quer apagar o Lanterna Verde. Felizmente, Cyborg está por perto. Conseguirá a Lanterna Verde ver de novo a luz do dia? Só você sabe. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre esse desenho e também sobre essa grande linha de brinquedos, é só conferir o vídeo que eu fiz contando tudo sobre o assunto, E quem não conferiu, confere lá que vocês não vão se arrepender. Quem já conferiu, já sabe muito bem tudo que aconteceu com os Super Powers. Já aqui no Brasil, todo mundo sabe, os Super Amigos estrearam na Globo ali por 1975 e ficaram por décadas na televisão aberta. Quem dublou os Super Amigos aqui no Brasil, a empresa responsável por isso, foi a lendária Herbert Richards. Não tinha como dar errado. E se a Hanna-Barbera produziu desenhos para DC Comics, ela também não fez cara feia para produzir para concorrente, para Marvel Comics. Aliás, a Marvel veio antes da DC nesse processo, já que em 1967 chegava ao ar lá nos Estados Unidos o desenho dos Quatro Fantásticos, também com design do onipresente Alex Toth. Essa foi a primeira adaptação do Quarteto Fantástico fora dos quadrinhos, já que eles tinham sido criados em 1961 pela dupla Jack Kirby e Stan Lee. E esse desenho fantástico, sem trocadilho, ganhou uma temporada completa com 20 episódios, e cada episódio desse mostrava uma história com aproximadamente 22 minutos. Os Quatro Fantásticos, com Reed Richards, Sue Richards, John Storm e Penguin. Reed Richards é o Homem Borracha, Penguin é a Coisa, John Storm é o Tocha Humana e Sue Richards a Mulher Invisível. E como vocês viram aí, a abertura já mostrava para a criançada da época que não acompanhava os quadrinhos a origem dos heróis. Então, o desenho só se preocupava em mostrar eles, na quebradeira com os vilões das antigas.
como o Topeira, né, que foi o primeiro a aparecer lá nas histórias em quadrinhos, os alienígenas Skrulls, o Homem Molecular e, é claro, o Doutor Destino, o vilão maior não só da equipe, mas muitas vezes do universo Marvel todo. Quem também deu as caras no desenho foi o herói Surfista Prateado, ainda como arauto do Devorador de Mundos Galactus, que aqui, ao invés de ficar roxo e vermelho, era mais verde que o Incrível Hulk. Agora vejam como são as coisas, né? Hoje em dia a galera é toda preocupada com detalhes, né? Todo mundo pega o rabo de todo mundo, olha, nos pequenos fiozinhos que deixam para trás. Naquela época a galera da dublagem nem se preocupou em dar um pulo na banca para ver, né, se já tinha alguma coisa do Quarteto Fantástico, e simplesmente traduziu ao pé da letra o nome Fantastic Four, ignorando inclusive que eles já eram chamados de Quarteto Fantástico nos quadrinhos que tinham sido publicados pela Ebal. A RGE aproveitou o desenho, que foi exibido inicialmente na Rede Globo, e lançou um novo gibi dos heróis usando o mesmo nome. Eles só voltaram a ser chamados de Quarteto Fantástico quando finalmente chegaram à editora Abril nos anos 80. Quanto ao desenho, né, quem acompanhou os anos 80 sabe, ele passou na Bandeirantes. Depois disso, ainda foi exibido no Boomerang e também no Tooncast. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostavam mais desse desenho clássico do Quarteto Fantástico ou gostavam daquele desenho que tinha um robozinho Herbie no lugar do Tocha Humana? Deixa aqui nos comentários que essa eu quero saber. E essa parceria entre a Hanna-Barbera e a Marvel ainda ia render um desenho do Coisa, um dos heróis do Quarteto Fantástico, agora em aventuras solo. E esse desenho maluco foi lançado lá nos Estados Unidos em 1979, e os 27 episódios da única temporada que ele teve desconstruíam tudo que se conhecia até então sobre o sobrinho favorito da tia Petúnia. Então podem esquecer o Ben Green, pode esquecer aí os outros heróis do Quarteto Fantástico, pode esquecer também os raios cósmicos e principalmente deixem de lado aí todos os vilões que queriam ou conquistar ou destruir o mundo. Aqui a gente conhecia o magricelo Benja e seus amigos Ronaldo, gente fina, e a namorada Beth. Também tinha a Kelly, irmã do Benja, e a dona Marta. Durante os episódios, Benja e seus amigos quase sempre encontravam algum problema comum ou enfrentavam as armações de uma gangue de motoqueiros com o líder Espirro e os ajudantes Caniço e Pamonha. Eita dublagem, isso era coisa boa. Então, sempre que o problema aparecia, bastava o magrelo juntar os dois anéis que ficavam separados pelas mãos dele e gritar: "Anéis, entrem em ação!" E aparecia pedra de tudo quanto é lado e pronto, surgia a Coisa. E não me xinga não que não é o Coisa, é a Coisa mesmo, já que a dublagem brasileira fez questão de trocar o nome de todos os personagens e também chamar o Coisa de A Coisa. E é claro que a gente não vai xingar a dublagem, né? Jamais vamos ter coragem de fazer isso. Afinal de contas, a Coisa, né? Ou o Coisa, era dublado pelo lendário Orlando Drummond. Tanto na versão que passou na Globo, quanto na versão que passou depois na Manchete. Isso deu um up fantástico no desenho, né? Deixou incrível a dublagem. E como a Coisa, anéis mágicos, entrem em ação! Ninguém irá arrastar meu bom nome através do esgoto. É hora do ajuste! E eu não sei se vocês sabem de uma curiosidade bem legal. Lá nos Estados Unidos, o Coisa dividiu o desenho dele com a segunda versão do desenho dos Flintstones. E apesar deles nunca se encontrarem, né, só dividirem o horário ali na televisão, na abertura o Coisa encontrava o Fred e o Barney. E aqui vai uma curiosidade em cima da curiosidade. Sabiam que tinha um motivo para o Coisa encontrar os personagens do Fred e do Barney, né? Que a coisa não era aleatória? Pois é. Se hoje em dia a gente está bem acostumado, por exemplo, a ver os gibis da DC Comics, né? Fazendo releituras dos heróis da Hanna-Barbera. Inclusive releituras bem legais, né? Não é qualquer porcaria não. Como foi o caso do Dick Vigarista e do Rabugento, ou então encontros bem malucos tipo a galera da Banana Split encontrando os vilões ou os anti-heróis do Esquadrão Suicida. Naquela época,
quem publicava os quadrinhos da Hanna-Barbera era a editora Marvel, com história de personagens clássicos como o Zé Colmeia, o Scooby-Doo, Bionicão e, claro, os Flintstones. E aí, é claro, tanto a Hanna-Barbera quanto a Marvel tinham muito interesse que a criançada da época associasse as duas empresas, apesar de todo mundo saber que as duas tinham personagens bem diferentes. E por falar em diferente, a Hanna-Barbera conseguiu transformar o Godzilla, um monstro japonês, em desenho norte-americano. E essa ideia surgiu da paixão que o Joseph Barbera sentia pelo lendário monstro japonês, desde que ele tinha assistido nos cinemas a adaptação norte-americana do primeiro filme japonês do Godzilla, que foi lançado em 1954 lá no Japão e em 1956 nos Estados Unidos. E como ele próprio contou lá numa entrevista no início dos anos 90, ele falou que no final ali dos anos 70 a Hanna-Barbera estava em expansão, assim, estava crescendo demais. Então estava procurando novos personagens, novas criações, mas também novas adaptações. E como naquela altura do campeonato o Godzilla era algo praticamente esquecido e desconhecido no Ocidente, eles foram até o Japão e fizeram uma proposta de parceria para a companhia Toho, a dona do Godzilla. E vocês acham que a Toho fez biquinho? É claro que não. Ela aceitou na hora o convite da Hanna-Barbera e o desenho logo entrou em produção. Tanto que a própria Toho, foi responsável pelo visual do Godzilla e de todos os outros monstros que apareceram na série. E com isso, a primeira temporada do desenho do Godzilla ganhou 13 episódios, que estrearam no Japão no final de 1977 e em setembro de 1978 nos Estados Unidos. E a história mostrava uma equipe de cientistas norte-americanos que faziam pesquisas marinhas. E para isso, eles utilizavam a base, que era um navio chamado Calico. E essa galera era liderada pelo capitão Carl Majors e ainda tinha a bióloga marinha Queen Darien, o assistente Brock e a cota adolescente no jovem Pete. E sempre que o monstro do dia aparecia, eles usavam um comunicador para chamar o Godzilla, que surgia no mar urrando igual o Hulk. Já que quem fazia o urro do Godzilla na versão norte-americana era o mesmo cara que fazia os grunhidos do Hulk lá no desenho também naquela época, Então não era coincidência. E aí, depois de aparecer urrando, o Godzilla descia a lenha para cima do monstro que estivesse incomodando a equipe. Aliás, além do comunicador, ele tinha outra arma secreta, que era o simpático Godzuki, que só Deus sabe como era sobrinho do Godzilla, além de servir como alívio cômico pro desenho. E eu vou falar, esse bichinho era bem engraçadinho mesmo, já que apesar de ser pequeno, ele tentava dar uma de valente igual o tio mal encarado. E olha que incrível, o desenho fez sucesso tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, tanto que em 1979 ele ganhou uma segunda temporada com mais 13 episódios. Já aqui no Brasil, ele estreou primeiro na TV Tupi, quando a empresa já estava ali dando os últimos suspiros dela, depois passou para Globo e passou para a Manchete ali nos anos 80. E o Godzilla não foi o único herói japonês que a Hanna-Barbera adaptou para um desenho norte-americano, já que ela fez isso também com o Pac-Man, um dos heróis de videogames mais lendários dos anos 80. E o Pac-Man, claro, todo mundo conhece, um dos jogos mais famosos dos fliperamas e do saudoso Atari 2600, ou no meu caso um Dacta. No nosso Comic-Con, foi criado por Toru Iwatani em 1980 e logo conquistou legiões de fãs. E não demorou muito, a Namco aproveitou esse sucesso todo e licenciou o herói para virar um desenho animado que estreou em 1982 e que ficou conhecido aqui na dublagem brasileira como Comilão. Monstro! Onde estão as pílulas de força? Vão procurar a floresta escondida de força! E o herói vivia na Comilândia junto com a mulher dele, a Miss Pac-Man, o filho Pac-Man Baby, o cachorro Chomp Chomp e o gatinho Surpur. E o nosso herói, que agora tinha aquele chapéu marrom para dar aquele grau, enfrentava o vilão Mesmaron e os seus fantasmas. E o engraçado é que o Mesmaron, meio que antecipava o visual sem capacete do vilão Darth Vader. Olha só, eu acho que Star Wars realmente fez tendência para tudo.
Era capacete lá no desenho dos Super Amigos e sem capacete aqui. Aliás, essa coisa do Darth Vader sem capacete só foi acontecer no Retorno do Jedi em 1983. Será que alguém da produção teve acesso a algum material do filme? Já que na época do lançamento do desenho, ele estava em plena produção. E é claro que apesar de ser uma brincadeira, olha, não deixa de ficar uma pergunta no ar. Já os fantasmas, que eram bem genéricos no videogame, aqui ganharam personalidades próprias como Blink, Ink, Pink, Sue e Clyde. E para ficar parecido com o jogo, os vilões viviam atrás da floresta de pílulas de energia do Pac-Man. E claro, sempre se davam mal porque ele comia primeiro e mandava ver pra cima deles. E esse desenho ainda ganhou uma segunda temporada e fechou com 42 episódios lá fora, mais 2 especiais que ficaram inéditos aqui no Brasil, mas passaram na TV, lá nos Estados Unidos. Olha, isso tudo mostra pra gente que o desenho realmente fez sucesso. Agora eu fico pensando, quando a coisa é bem feita, a galera consegue tirar leite até de pedra, Imagina um desenho do Pac-Man, Naquela época a gente conhecia, só como uma boquinha que ficava andando ali no labirinto e acabou. E os caras conseguiram fazer 42 episódios disso. Bom demais. E aqui no Brasil eu desconfio que o desenho fez sucesso também, a coisa não foi muito diferente não. Já que o desenho passou primeiro na Bandeirantes, depois ele foi pra Globo com uma nova dublagem e nos anos 2000 ainda foi reprisado de monte dentro da programação do SBT. Olha, eu lembro mais desse desenho na dublagem clássica, da Bandeirantes. Agora eu quero saber vocês, lembram mais dele na Bandeirantes, na Globo ou no SBT? Deixa aqui nos comentários que eu quero ficar sabendo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Se vocês gostaram de mais esse vídeo falando a respeito de heróis da Hanna-Barbera, mas querem mais, porque dá pra falar mais, não esquece, deixa aquele like felpudo. E já aproveita para conhecer também lá o Coleção em Ação Show no Twitter, no Facebook e no Instagram. Tem Coleção em Ação Show para todos os gostos e nostalgia todo dia para vocês. Também tem o nosso site www.coleçãoemação.com.br. Se você é colecionador de brinquedos, você vai gostar desse site. E toda segunda-feira eu tô no podcast mais maluco, porém mais nostálgico da podosfera, o podcast MachineCast, lá junto com o Tim Blue, o editor aqui do canal, o Edu, o Flavinho, o Neilson e o Pink lá do História Sem Fim. A gente tá juntos para trazer nostalgia para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.